Muitos já foram os acontecimentos reais que renderam filmes memoráveis. Na quase totalidade das vezes, a ficção, justamente por não se posicionar como documentário, se dá a liberdade de pintar os fatos para deixá-los mais divertidos ao público durante 2 horas de sessão. Em todos os gêneros, não faltam exemplos de filmes que chamam a atenção para histórias obscuras ou para as quais não deveríamos ter especial atenção se não fosse pela ótica criativa de um diretor. No horror e no suspense, a liberdade criativa se torna ainda mais estridente, não faltando filmes inspirados em acontecimentos macabros que resultaram em obras muito populares. O trágico assassinato da família DeFeo e a tese de defesa que transformou a residência da família na casa assombrada mais famosa do mundo. Quase 4 décadas após os Lutz fugirem do endereço que foi palco de crimes, o filho relatou o pesadelo que viveu em Amityville. O cenário de tudo que envolve a casa 112 da Ocean Avenue parece um filme de terror. Antigos moradores descreveram que o primeiro evento bizarro foi o aparecimento de moscas, uma verdadeira praga que surgia aos montes e tomava os cômodos da construção de madeira. Conheça agora a verdadeira história por trás do fenômeno sobrenatural. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho te explico. No dia 13 de novembro de 1974, a casa de 2 andares High Hopes, situada no tranquilo bairro de Amityville, foi palco de uma das maiores tragédias familiares da história. Era por volta das 3h15 da manhã, quando o jovem Ronald Butch DeFeo Jr. assassinou 6 membros de sua família enquanto dormiam. A princípio, ele negou envolvimento no crime. Contudo, os policiais perceberam inconsistências na versão relatada e passaram a pressioná-lo, fazendo com que Butch confessasse os assassinatos no dia seguinte. Em 14 de outubro de 1975, o julgamento de Butch teve início. A defesa feita pelo advogado Dr. William Weber sustentou que Butch sofria de insanidade e que os crimes teriam sido motivados por vozes demoníacas que ele ouvia em sua cabeça. O fator insanidade foi apoiado pelo psiquiatra de defesa, o Dr. Daniel Schwartz, que diagnosticou Butch com transtorno de personalidade antissocial. Contudo, o psiquiatra do Ministério Público, Dr. Harold Zolan, declarou que apesar de Butch possuir traços do diagnóstico laudado pela defesa, ele estava plenamente consciente quando assassinou sua família. Ronald DeFeo Jr. foi considerado culpado em 6 acusações de homicídio em 2º grau e foi condenado em 6 penas consecutivas de 25 anos cada. Em decorrência do terrível assassinato, Butch perdeu o direito de herdar a casa de sua família e, apesar da residência ter sido palco de um crime chocante, não demorou muito para que a casa High Hopes fosse colocada à venda com um valor muito abaixo do normal. Foi então que surgiu a família Lutz. O casal George e Kate Lutz adquiriram a antiga mansão dos DeFeos pela pechincha de $80 mil e se mudaram para lá com seus 2 filhos em dezembro de 1975, 13 meses após o terrível ocorrido. Contudo, a estadia da família na casa não durou muito. Segundo relatos da família, coisas estranhas começaram a acontecer. Móveis da casa se mexiam sozinhos, cruzes que tinham na parede insistiam em ficar de ponta cabeça, além de ouvirem constantes barulhos e batidas no assoalho. George Lutz também relatou que durante sua estadia na casa, algo acordava todos os dias por volta das 3h15 da manhã, horário em que a família DeFeo foi assassinada. Após 28 dias de horror, em janeiro de 1976, os Lutz deixaram a casa e todos os seus pertences para trás, alegando que foram expulsos de lá por uma forte presença maligna.
A história assombrosa de Lutz, somadas aos depoimentos de Butch sobre as vozes demoníacas que ouvia em sua cabeça e ao fato inexplicável dos corpos da família DeFeo serem encontrados na noite do crime, cada um em sua respectiva cama, deitados de bruços, sem sinal de luta e curiosamente sem a presença de sedativo no organismo, criou uma gigantesca atmosfera paranormal ao redor do crime. Pois como seria possível que Ronald DeFeo Jr. atirasse em 6 pessoas com um rifle calibre .035, uma de cada vez, sem que as outras não ouvissem o estrondo dos disparos e reagissem à matança? Principalmente porque o rifle utilizado por ele na fatídica noite não estava equipado com um silenciador. Os Lutz queriam desesperadamente contar sua história, e não demorou muito para que a mídia repercutisse e começasse a explorar o fenômeno paranormal. Foi então que, em 1977, os relatos da família foram publicados no livro Horror em Amityville, de Jay Anson, e em pouco tempo se tornou um best-seller. A partir de então, os assassinatos cometidos por Butch passaram a ter um outro ponto de vista. Entidades malignas que habitavam a casa possuíram o rapaz e o levaram a cometer os crimes. Contudo, o que muita gente não sabe é que essa história fantasmagórica foi criada pelo advogado de defesa de Ronald DeFeo Jr., o Dr. William Weber, enquanto tomava vinho com George e Kate Lutz após um delicioso jantar com um casal de amigos. Diante do cenário catastrófico de 6 pessoas mortas por um membro da família sem motivação aparente, o advogado William Weber tinha em mãos um difícil caso. Butch era réu confesso, contudo, alegava a todo instante que as vozes demoníacas o mandaram fazer isso. Mesmo com os laudos psiquiátricos que apontavam o transtorno de personalidade de Butch, era muito difícil sustentar a tese de que ele estava fora de si quando cometeu os crimes. Foi então que o advogado optou por seguir o caminho paralelo à tese da insanidade, o fantasmagórico. O Dr. Weber não tinha muitas opções e a ideia de tornar a casa mal assombrada poderia ajudar o seu cliente de alguma forma. Para não ser motivo de chacota e nem ser considerado insano pela mídia e poder judiciário americano, Weber precisava que o boato paranormal fosse implantado na sociedade por outra pessoa que não fosse ele. Assim, os Lutz ajudaram na empreitada comprando a casa pouco tempo após o ocorrido, o que chamou a atenção da mídia, pois o crime foi amplamente noticiado, gerando grande comoção pública e a família sequer parecia se importar. Antes da mudança, eles contrataram um padre para benzer a casa, atiçando a curiosidade da imprensa e da população. Logo em seguida, passaram a relatar fenômenos sobrenaturais inexistentes às pessoas do bairro e das proximidades, e logo esses relatos foram parar na mídia. O que Weber não esperava era a proporção que essa sua tese de defesa fantasmagórica tomaria, pois 46 anos após o ocorrido ainda são produzidos filmes sobre a tragédia e os eventos paranormais, e todos são baseados nas falsas experiências relatadas pelos Lutz. O livro de Jay Anson vendeu mais de 3 milhões de exemplares. O nome do bairro Amityville causa arrepios em quem conhece a história e praticamente se transformou em uma marca que até hoje em dia rendeu 18 filmes. Ao final dos anos 2000, Butch fez a sua confissão mais consistente. Segundo ele, seu pai era extremamente abusivo com a família e Dawn, a sua irmã de 18 anos, foi quem teve a ideia de matar os pais, pois estava absolutamente irritada com a proibição de não poder encontrar com o seu namorado. Usuários de drogas como LSD e heroína, a ideia surgiu na véspera do crime, quando eles se drogavam no porão com mais 2 amigos que inclusive foram convidados pelos irmãos DeFeo a participarem do massacre. No dia do crime, enquanto um dos amigos ficou de guarda, o trio começou a matança por seus pais, Ronald e Louise DeFeo. O plano era matar somente eles e levar os irmãos à casa dos avós. Mas um dos rapazes que estava junto se desesperou e fugiu do local. Butch disse que enquanto estava indo atrás do amigo, Dawn matou o restante da família. Ela teria decidido assassinar as crianças para eliminar testemunhas. Segundo ele, Dawn forçou Mark, de 12 anos, e Joe, de 9 anos, a deitarem de bruços antes de atirar e matou Allison, de 13 anos, com um tiro no rosto. Quando retornou e viu os irmãos mortos, Butch e Dawn se envolveram numa discussão que culminou na luta pelo rifle, que ela empunhava. Ela desmaiou e, enquanto estava inconsciente, Butch a colocou em sua cama e virou de bruços como o restante da família. Foi então que posicionou a arma em sua cabeça e disparou.
Na época dos fatos, a perícia feita no corpo de Dawn encontrou vestígios de pólvoras em sua camisola, o que dá indícios de que, de fato, ela havia descarregado uma arma de fogo. Porém, apesar dos indícios e do depoimento tardio de Butch, essa linha de investigação nunca teve prosseguimento e o caso não foi reaberto. Portanto, jamais saberemos se os acontecimentos da noite do dia 13 de novembro de 1974 ocorreram da maneira narrada tardiamente por Butch, pois as tentativas de contatos com os dois supostos cúmplices fracassaram, já que um já havia falecido na época do depoimento e o outro entrou em um programa de proteção a testemunhas. O que realmente aconteceu na casa High Hopes aquela noite ainda é um mistério. Mas uma coisa é fato: a história de terror da casa assombrada mais famosa do mundo foi criada através de uma mirabolante tese de defesa de um advogado, e ao longo dos anos ainda convence muita gente. O Dr. William Weber assumiu a farsa paranormal envolvendo os Dutts por 2 vezes. Em 1988, confessou: "Nós pegamos incidentes da vida real e os transpusemos." Após um tempo, a casa High Hopes foi colocada novamente à venda pelo preço de mercado, e os novos proprietários afirmaram nunca ter experimentado um único episódio sobrenatural. Eles processaram os Dutts por transformarem com seus falsos relatos a residência em atração para turistas que constantemente os perturbavam querendo conferir a casa. Em 2016, a mansão de 2 andares foi vendida novamente por quase $1 milhão. No dia 12 de março de 2021, Ronald DeFeo Butch Jr. faleceu aos 69 anos na cadeia em que estava cumprindo a sua longa pena. Nestes mais de 40 anos desde que os Dutts abandonaram o local, nunca mais ninguém veio a público relatando acontecimentos fantásticos no local, e a realidade continua despertando mais interesse sobre esse caso que a ficção.